que a excelência é a base de tudo. Por mais que seja um barzinho ali da esquina, sabe? Se tu for excelente, se a tua fritura for bem crocante, se tu tiver uma plaquinha divertida colada na porta, se o teu atendimento for cordial, eu acho assim, a excelência, sabe, ela te leva a lugares inimagináveis. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Blue Talks, o podcast oficial da Blueberry, onde a gente fala sobre negócios, empreendedorismo, comportamento e, claro, sobre marketing digital. Hoje a gente está com um convidado super especial que a gente estava muito afim de entrevistar, muito afim de ouvir o que ele tem para falar, as experiências dele sobre negócio, sobre empreendedorismo. E o nosso convidado de hoje é o chefe Simon Novak. Seja muito bem-vindo, Simon. Muito obrigado, é uma honra e uma alegria estar aqui. Espero que eu possa contribuir, né? Suprir as expectativas. Com certeza. Então, Simon, hoje a gente já conversou um pouquinho, né? Mas eu queria que tu começasse aqui com a gente hoje, explicando um pouquinho para o pessoal como que é o teu negócio, quem que é o Simon Novak, né? E como que funciona o teu negócio, a tua empresa e quem são os teus clientes aqui da região. Certo. Simon Novak é um jornalista que sempre foi apaixonado pela cozinha, né? Por cozinhar. Cozinhar e comer bem também. Sim. Então, trabalhei alguns anos em veículos de comunicação, né? Fui fotógrafo, repórter, coordenador de redação, até chegar ao posto de editor-chefe. E chegou um período, né, que eu sempre comecei a aflorar esse meu lado da cozinha. Sempre gostei, mas comecei a cozinhar mais, né? Uhum. Então, no jornal, terminou ali a redação, sexta-feira, né? Tinha fechado o jornal, nós íamos para minha casa ou para casa de algum colega de redação e sempre rolava uma janta e o Simon sempre estava na cozinha. E, né, fui tomando gosto e sempre que cozinhava em casa nos finais de semana fazia uma fotinho, postava no Instagram. Uhum. Então o digital também teve muito presente, né, nesse processo todo. E há 8 anos atrás, uma médica de Curitiba que veio morar em Criciúma estava com data do casamento marcado e faltando ali 10 a 12 dias para o casamento dela, a equipe que ia cozinhar deu para trás, eles pegaram um evento maior e deixaram ela na mão, né? E como era um evento só para 55 pessoas, acabaram não assumindo o compromisso com a noiva. E daí a noiva procurou uma amiga nossa em comum, né? Na verdade é a personal dela da academia, a Liane, disse, Liane, olha só, tem uma péssima notícia, a pessoa que ia cozinhar para o meu casamento deu para trás, faltam 12 dias e eu preciso de alguém para cozinhar, me ajuda, por favor, tal. Daí a Liane disse, eu tenho um amigo, Simon, né? Ele é jornalista, adora cozinhar e conhece alguns chefes de cozinha. Daí passou meu contato. A noiva e o noivo me procuraram. Simon, né? A Liane falou que tu tens indicação de chefes, eu tô precisando urgente para daqui 12 dias. Na época eu passei o número dos 2 principais chefes da nossa região, só que nenhum pôde assumir, né? Os eventos são marcados com mais antecedência. E daí ela voltou, né, a se lamentar lá para essa nossa amiga em comum, para a personal dela. Liane, não deu, né? As pessoas que o Simon indicou não podem cozinhar. Qual é a próxima? O que a gente pode fazer? Né? Me ajuda a solucionar isso. Daí a Liane disse, olha, recentemente o Simon fez um jantar de aniversário para a esposa dele e estava excelente. Né? Eu lembro que foram poucos pratos, mas estava muito bom. Quem sabe ele não quebra um galho para vocês? Resumindo, os noivos foram me procurar e chegaram com essa proposta indecente. Simon, olha só, a Liane disse que tu cozinha muito bem e a gente gostaria que tu cozinhasse para o nosso casamento, que tu reproduzisse os pratos que tu fez no aniversário da tua esposa, que segundo ela estavam fantásticos. Daí eu disse, não, mas eu tô acostumado a cozinhar para 6, no máximo 8 pessoas. Não, quem cozinha para 8, cozinha para 50, por favor, por favor. Daí eu olhei para minha esposa, né, que se solidarizou com a noiva. Eu disse, tu vai comigo? Ela disse, não, eu vou. E daí tinha a Rose, que trabalhava lá em casa na época, trabalhava para fazer faxina, manter a nossa casa organizada, enfim. E sempre que ia cozinhar um arroz, queimava o arroz. Mas mesmo assim, Rose, tu vai com a gente? Não, eu vou sim. E daí disse, não, então, ó, a gente vai e os pratos que eu sei fazer são esses daqui. Nossa, risoto de limão siciliano, amo, filé com molho de vinho maravilhoso, enfim, concordaram com tudo. E a hora que eles foram embora, daí eu parei para pensar, meu Deus, mas eu nem tenho panela para cozinhar para 50 pessoas. E daí o frio na barriga começou a bater, né? Mas enfim. Aí cada vez que deitava no travesseiro pensava, não tenho tal coisa, preciso disso. Não tinha pensado nisso. E daí fui atrás, né? Tratei de me equipar. Até na época eu comprei um escorredor de macarrão desse tamanho, que acabei usando no casamento, mas mais me atrapalhou que ajudou, enfim, a inexperiência, né?
E resumindo, fizemos esse casamento, deu tudo certo, né? Uma coisa que a gente preza até hoje nos nossos eventos, além da qualidade da comida, também é a quantidade, né? Sim. A gente ouve muito, às vezes, fui num determinado evento, mas faltou comida, ou enfim. Então, eu sempre tive isso em mente, né? Tem que ter para as pessoas repetirem e saírem bem saciadas. Sim. Então, fui servir, tudo quentinho, tudo bem gostoso, como eu costumava fazer. E lá no evento mesmo, veio uma garçonete e disse, chefe, por gentileza, tem 2 cartão para me passar, que tem um convidado que achou a gastronomia sensacional e quer fazer contato. E eu bem constrangido, né? Chefe, meu Deus, estou aqui fazendo um favor e estão me chamando de chefe e tal. Daí eu falei, tá, eu vou no carro, depois eu te entrego. Mas mentira, nem tinha cartão, não tinha nada, foi uma desculpa... Cartão de editor-chefe. Uma desculpa esfarrapada para se livrar da situação. Daí terminou, deu tudo certo, fui embora, missão cumprida, né? Aquele alívio no coração. E daí depois, terça-feira, após o casamento, assim, veio uma mensagem de um cidadão de Criciúma que estava no casamento, gostou muito, e 2 meses depois ia replicar um casamento no civil. Simon, quero que você cozinhe para o meu casamento. Eu estava no casamento da doutora e estava sensacional. Eu disse, não, mas eu não trabalho com isso, eu vou passar o número de fulano e ciclano. Não, já fiz eventos com fulano e ciclano, tem que ser tu. Eu quero reproduzir como estava lá, que estava excelente. Daí fui e fiz de novo, frio na barriga, Rose, minha esposa, todo mundo junto, deu certo. E eu sei que até o 8º evento, eu falava, não, eu não trabalho com isso, vou passar o número de alguém. Mas aí depois, ali no 8º evento, eu digo, tá, mas espera aí, eu tô cobrando só o valor dos ingredientes, comprei 3 fogareiros, esses panelões todos, vou pelo menos passar um orçamento assim para eu, né, quitar esses equipamentos. E assim fiz. E começou a tomar uma proporção, assim, passaram-se 2, 3 meses, a gente já estava com uma agenda, assim, de eventos para final do ano, e muita loucura, assim, alta procura. E daí chegou aquele momento, assim, que eu sentei com a minha esposa, né, e coloquei na balança, assim, né, vou continuar na redação, no jornalismo, ou vou enveredar para o lado das panelas. E daí o coração, né, falou mais forte pro lado das panelas, e tô até hoje nessa. Joia. Nossa, muito legal a história, Simon. E realmente, assim, como a gente vinha conversando, aqui na região tu és uma referência, né? Quando a gente fala de gastronomia, quando a gente fala de servir bem, quando a gente fala de criatividade, né? Quando a gente fala realmente de dedicação em fazer uma coisa diferente e especial para os convidados e para as pessoas que estão convidando, né? E me diz uma coisa, Simon, como é que tu mantém assim, a tua criatividade, a tua inovação, para não fazer sempre mais do mesmo, né? Porque eu vejo que tu não fazes isso, é sempre diferente. As cozinhas do Simon, quando a gente vê que o Simon tá no evento, a gente sempre pode esperar uma coisa diferente. E realmente, assim, o pessoal cria muita expectativa e para a gente é um grande desafio, né? Cada evento está fazendo um diferente do outro. Hoje nós temos cerca de 150 opções entre entradas e sobremesas nos nossos eventos, só que tem aqueles clientes que acabam escolhendo o mesmo prato, ou viram que determinada pessoa fez com aquela sobremesa e achou bonita, achou interessante, querem aquela sobremesa. Então, às vezes a gente faz assim, 6, 8, 10 eventos com as mesmas sobremesas. Então, o pessoal hoje está sempre postando, né? Tem o nosso famoso Jardim de Brigadeiros, que o pessoal não foge de um flash, né? Todo mundo tira o celular da bolsa e acaba fazendo um registro, porque ele tem um impacto visual bem bacana. Então, o desafio é realmente isso. A cada evento está mudando a apresentação. Por mais que a sobremesa seja a mesma, ela vai com uma roupa nova para o salão, sabe? Para aquela festa. E em termos de criatividade, que tu havia perguntado, né? Na verdade, meu momento criativo é assim, não vou te dizer, claro, a gente faz algumas viagens, se inspira, come coisas diferentes, lê, busca, hoje a internet traz, né, grande variedade, mas assim, eu recebi o tema de uma festa, por exemplo, né, o tema vai ser galinha, horta, fazendinha, né, e daí eu já começo, vou fazer uma viagem, aliás, vou almoçar no final de semana na casa dos parentes da minha esposa em Orleans, sítio, daí já começo a olhar, nossa, aquele balaio de palha ali, né, se eu encher e trazer tal coisa dentro, ou botar garçonete, trabalhar com um avental cor crua, daí começo, sabe, a vislumbrar aquele cenário, e a gente traz tudo para gastronomia, sabe, e os detalhes, tipo assim, essa da galinha falando, né, a gente fez coxinha de galinha, e daí achei na internet, tipo, uns pregos, que é para botar em mesa de frios, não tem, ao invés de um palitinho, ele tem formato de prego, daí colocamos nas coxinhas, servimos numa bandeja bem rústica de madeira com os pregos, assim, sabe, como se fosse a parte de um galinheiro com uma tela, e daí sucesso, né, todo mundo tira o celular da bolsa, faz foto, registra, compartilha,
Então, eu sempre digo que o desafio maior é estar encantando com essa apresentação do que propriamente a comida, né? Sim. A comida nós temos as fichas técnicas, executamos um processo, mantemos sempre um padrão de excelência, então tem que estar sempre inovando e se esforçando para essa maneira de apresentar. Isso, até que na Blue a gente sempre conversa, Simon, com os nossos clientes sobre qualidade já não é mais um diferencial, né? Tu entregar uma boa comida é o que o teu cliente espera, né? Independente de quem ele fosse contratar, ele esperaria uma boa comida para servir os seus convidados, né? Mas essa questão da inovação, da criatividade, e eu vejo muito que tu se preocupa com a experiência, né? Com a experiência completa, com as sensações que as pessoas vão ter, né? Tanto o anfitrião quanto o convidado. Eu acho que isso é muito legal e é o que faz grande parte da diferença da tua entrega, né? Essa preocupação, essa busca por fazer algo que não seja o comum e que traga realmente uma experiência bem bacana. Mas, Simon, uma outra pergunta que eu queria te fazer, assim, ó, o que tu acha? Porque hoje, como eu falei antes, né, tu és uma referência, tu é uma pessoa que sempre vem na nossa cabeça quando a gente pensa em algo realmente diferente, algo de excelência, né? Mas fora essa questão da criatividade, o que tu vê, assim, que foi o diferencial que fez com que o Simon se diferenciasse tanto dos outros cozinheiros, assim, aqui na região? Claro, a gente tem excelentes cozinheiros, mas com que as pessoas pensem, assim, quando querem realmente trazer uma coisa especial e tenham a oportunidade de trazer você para a cozinha do seu evento. Então, a gente está sempre lidando com pessoas, né? Eu sou um apaixonado por pessoas, né? Por conexões, e eu acho que meu trabalho tem muito a ver com isso. Como você falou antes, né? Entregar uma comida boa, bem apresentada, com excelência, é uma obrigação de todo cozinheiro, né? Sim. O cliente, ele paga por isso. Isso, para mim, é o básico, né? E a conexão com as pessoas, sabe? A gente tem uma preocupação, sempre costumo dizer assim, ó, que cada evento que a gente faz é como se estivesse fazendo uma festa para minha filha, não tem? Sim. Eu quero que tudo corra muito bem. Sim, então a gente se preocupa, né? Mesa de doces, por exemplo, tem o pessoal que entrega o doce, tem o promoter, enfim, mas se precisa de uma mão, que eu vejo que vai começar a festa daqui 1 hora, os doces não estão lá, a gente disponibiliza 2 profissionais, vai lá, ajuda a montar aquela mesa. Então a gente se preocupa de certa forma com todo, sabe? Sim. Não se limita à cozinha. Uma das missões ali é que o cliente tenha uma experiência incrível, sabe? Não só quando dá a garfada e, meu Deus, que delícia. Sim. É o contexto, desde a hora que a gente chega, né? Então a gente chega, o cliente, principalmente quando é cliente novo, né? Tem aquela apreensão, às vezes não é habituado a dar festa, então tá nervoso. Teve um caso recente que eu fiz, um aniversário de Tubarão, de uma cliente querida, assim, demais. E ela estava num dia assim, sabe? Deu chuva, deu vento, tava frio, né? Então ela tava assim, um pouco abalada com essas situações, e chegou lá na cozinha, Simon, com chuva, a gente nem sempre a gente tem uma cozinha bem equipada para estar trabalhando, né? Às vezes é numa garagem, às vezes é numa sala pequena, claro, a gente leva fogões, levamos todos os equipamentos, mas digo de estrutura física, né? E ela bem preocupada, Simon, mais isso, né? Tem vento aqui para ti, como é que tu vai cozinhar? E toda, sabe? Eu disse, não, fica calma, vai pro salão agora, ela estava pronta assim para ir se arrumar, e digo, toma um espumante, relaxa, que aqui vai dar tudo certo, a decoração já está terminando, e o vento aqui em Tubarão, 6 horas, já não tem mais vento, é assim que funciona. E eu nem sabia dos ventos de Tubarão, né? Mas assim, um jeito de tranquilizar, não pode ir, 6 horas não vai ter mais vento e tá tudo certo. E ela foi e tal, e a gente cozinhou e mesmo botamos lonas lá onde precisava, enfim, conseguimos entregar. E até para minha surpresa, na hora do parabéns, cantaram parabéns para ela e ela me chamou. E foram lá na cozinha, né? Fala o nome dela, Zumara. Zumara é uma querida, uma clientona. A Zumara me chamou lá no meio do parabéns e pediu para todo mundo, gente, olha só, hoje o Simon fez a diferença na minha festa, no meu dia. Eu estava apreensiva, estava com uma série de situações, ele simplesmente pediu para eu ir para o salão, tomar um espumante, que ia ser o dia mais incrível, e está sendo. Então eu queria que todo mundo, né, desse uma salva de palmas, porque, sabe, então é sobre isso, sabe? É sobre tratar as pessoas, fazer o algo a mais, tu querer que tudo saia bem, não só na comida, mas em todo aquele cenário onde tu está envolvido. Sim, isso a gente vê, Simon, essa tua preocupação e essas histórias só corroboram, né? Porque a gente conversa muito aqui com os nossos clientes com relação a resultado, com relação à entrega, com relação a posicionamento, né? É claro que para entregar esse serviço, tu não pode querer, por exemplo, competir por preço. A pessoa tem que estar disposta a pagar o valor que vem com tudo isso, né? Que vem
com essa segurança, que vem com essa experiência. Mas esses valores, essas questões, a gente vê que vão muito além do valor, né? Independente se a tua posição fosse cobrar um valor baixo, competir por preço, realmente é aquela coisa do básico, mas faria o básico bem feito, além da qualidade, para que fosse para aquela parcela de pessoas que querem aquele tipo de serviço. E isso faz muita diferença, né? Nos negócios a gente vê que existem, claro, né, concorrentes de todos os tipos, e sempre que a gente procura, que a gente vê, né, os nossos clientes se preocupando em detalhes muito pequenos da concorrência, às vezes acabam deixando passar clientes que estavam ali na sua mão e de repente não tiveram uma experiência tão legal. E aí vem a próxima pergunta que eu queria te fazer. O quanto que essa questão da experiência que tu proporciona para os teus clientes, dos depoimentos que tu tem nas redes sociais, o quanto que isso vem impactando o teu negócio, né? O quanto que tanto essa parte das redes sociais, quanto a parte de trazer realmente teu cliente para perto, tem feito diferença nessa tua caminhada aí, né? Então, na verdade, assim, o nosso trabalho, ele preza, né, pelo valor e não pelo preço, sabe? Sim. Né? Preço, né, é algo que tu vai lá e paga por uma mercadoria, né? E o valor é aquilo que agrega, né? O valor, ele vai gerar uma experiência que, passados 5 anos da festa, a pessoa vai ter aquilo na memória, não tem? Tanto do sabor, quanto do serviço que ela foi entregue a ela. E a gente constata muito isso, não tem? Então, o nosso cliente, ele é um cliente dos detalhes, um cliente que paga pela experiência. Então, assim, desde a comida bem apresentada, de uma louça diferente, de entrar no clima da festa, estávamos falando antes de entrar no ar, né? Sobre uma festa de beach tênis que eu fiz para uma cliente, então a gente entrou no clima, fez mini raquetes, a bolinha era um bolinho de bacalhau, então a gente leva a pessoa para aquele contexto todo, sabe? E isso me motiva muito, é algo que eu gosto, né? De repente, se fosse para cozinhar só o básico, entregar uma comida boa num prato branco, talvez não me atraía tanto. Então, essa liberdade de criação, né, que a gente tem, de criatividade, isso impacta de uma forma muito positiva no trabalho. É igual os garçons, né? Normalmente, os garçons usam preto e branco, uma borboleta, é o clássico, é o tradicional, só que eu sempre gosto de inovar. Eu digo, a experiência não pode ser só da cozinha, tem que ter aquela entrega também, né? Entrega com um sorriso, com uma roupa diferente. Então, a gente está sempre bolando, não tem? Sempre mudando uma roupa. Nos casamentos, as nossas garçonetes, por exemplo, elas não vão de camisa e calça, elas vão com uma cafta, como se fosse um vestido longo. Daí a gente tem várias paletas, desde os nudes até o preto. Então a gente mergulha naquele universo para a hora que o convidado recebe, né, aquele prato de comida com luva, tudo. Então, assim, é a experiência, não, sabe? Realmente, é diferente, né? E o Simon quanto gestor, assim, né, quanto empresário, o que tu tem encontrado, assim, de desafio, tanto com a equipe, quanto com a parte financeira, quanto com a parte contábil, enfim, organização, né, preparação, agenda, enfim, quais têm sido os teus desafios, assim, quanto empresário? Então, um dos grandes desafios, né, acho que não só para o meu segmento, que é o da gastronomia, é a questão da mão de obra, né, como a gente falou antes. Tem mão de obra, né, só que o desafio é tu semear, né, esse sonho no coração das pessoas que vêm trabalhar contigo. Que às vezes, para mim, para o meu negócio, não dá muito certo aquela pessoa que está lá só para ganhar um salário no final do mês. Então, o desafio, né, é saber qual é o sonho da pessoa. Esse é o teu sonho? O meu é esse. Vamos sonhar juntos? Que, né, a gente realiza o meu e tem grandes possibilidades de estar realizando o teu também. E vai realizando das pessoas no meio do caminho, né? Então, é isso. A gente está para ir para uma sede nova, né? Um dos meus problemas agora estão próximos do fim, a gente está indo para uma cozinha 10 vezes maior, então a gente tem dificuldade de contratar, de avançar com novos produtos por conta de estrutura, mas dentro de 1 mês, 2 no máximo, a gente vai estar nesse novo espaço, né, para lançar essa gama de produtos para o mercado e tirando essa mão de obra, né, mão de obra qualificada, nem falo sobre qualificação, sabe? Porque hoje assim a gente busca mais caráter do que talento. Sabe? Aquela pessoa comprometida, né? Sabe? Uma pessoa de confiança que quer trabalhar, que quer realmente construir algo na vida dela. É esse público que a gente está buscando, sabe? Sim. E investe nessa pessoa, sabe? Com cursos, com direcionamento. Eu sempre falo, eu quero que daqui a pouco alguém que entrou de auxiliar ali para lavar louça que esteja assumindo o meu lugar ali, sabe? Sim. Para eu poder até me dedicar para outros negócios, para as outras coisas. Mas eu acho que assim, de todos os desafios que a gente tem, né, no país que a gente vive, além dos impostos, dessas partes burocráticas, eu acho que o mais desafiador mesmo é tu conectar as pessoas, sabe? Deixar elas alinhadas com o teu propósito para juntos vocês expandirem. Porque é fato, hoje a gente precisa de pessoas. O Simon sozinho, ele não consegue avançar no negócio dele. Então, o grande desafio para mim, como empreendedor, né, à frente de um negócio de gastronomia,
é preparar as pessoas para isso, alinhá-las com o meu propósito para a gente avançar juntos. Legal, Simon. Aqui na Blue a gente fala muito sobre isso também, porque a veia de excelência do Simon não seria possível imprimir nos eventos se tu não conseguir imprimir isso nas pessoas que trabalham contigo, né? Eu acho que esse é um dos principais desafios e tem que ser uma prioridade dos empresários, né, dos gestores, porque se a gente não tiver esse cuidado, por exemplo, tu tens muito cuidado com os detalhes do prato, com o detalhe no atendimento, com o detalhe da experiência do anfitrião, porque o dia já é um dia difícil, né? Se tu não tiveres a preocupação de cuidar das pessoas para que elas também estejam bem, para oferecer isso para o teu cliente, é uma coisa que não consegue se sustentar. Né? O próximo evento não vai acontecer, vai alguém, de repente, falar não tão bem, vai não ter... Às vezes não é nem falar mal, mas é não falar bem, né? Não levar a palavra da cozinha do Simon Novak, como é o que acontece hoje, né? Então, a gente precisa ter muito esse cuidado, porque é óbvio, eu vejo que grande parte dos gestores tem a preocupação de cuidar das pessoas, mas a gente precisa, além de cuidar, se preocupar com elas fora daquele ambiente, né, se preocupar, o além daquilo que a gente está vendo. O Gui, né, o nosso gestor, sempre fala as coisas por trás das coisas, para a gente poder realmente trazer aquela pessoa para perto e conseguir imprimir a nossa veia, os nossos valores dentro daquele serviço que a gente está oferecendo, né? E uma outra coisa que eu queria que tu falasse, Simon, é com relação, por exemplo, aos desafios que vão acontecendo no mercado, né? E o principal desafio que a gente tem aí nesses últimos anos, todo mundo já sabe qual é, que foi a pandemia, né? Que principalmente para o setor de eventos, acabou impactando bastante e precisou fazer todo mundo se mexer e mudar de alguma maneira, né? Queria que tu falasse um pouquinho de como foi para ti esse processo e o que tu sentiu, assim, de impacto, tanto nas pessoas, de benefício para o teu negócio, de mudança, porque depois voltou, né? Mas com certeza mudou e voltou diferente, né, os eventos. Com certeza a época da pandemia ali foi uma grande escola, né? No primeiro momento a gente teve aquele impacto, né? Eu particularmente fiquei paralisado acho que uns 15 dias, né? O que eu vou fazer? Porque eu sempre fui contra a entregar comida, pelo menos para o meu negócio, né? Porque a gente sabe que uma comida entregue, ela perde qualidade, é fato. A do Simon, a do fulano, a do ciclano, todas, né? Diferentemente de sentar num restaurante e vir aquele risoto quente, cremoso, e do que colocar numa embalagem e ficar 20, 30 minutos, né, de percurso, em transporte. Então, sempre fui muito resistente. Na pandemia tive que me rendi e foi sensacional. Assim, ali nasceu um novo produto, Evento na Caixa por Simon Novak, que a gente comercializa até hoje. Inclusive, amanhã nós temos Evento na Caixa para entregar para algumas cidades aqui do sul catarinense. E na pandemia ali, serviu assim, sabe, para aguçar a criatividade, sabe? Meu Deus, é como se eu estivesse começando do zero. O que eu vou fazer? Então a gente começou a criar, fazer esses jantares. Tipo assim, apaga tudo que tu já sabe, né, sobre eventos e vamos ter que pensar de novo. Que é uma nova modalidade, né? E daí depois, até estava comentando antes de a gente entrar no ar, primeiro o jantar entreguei numa caixa gigante, sabe? Enfim, hoje jamais entregaria, né? Por questões estéticas, enfim, depois a gente foi aprimorando, foi para uma caixa menor, depois conseguimos um material mais refinado, até que chegou o Dia dos Namorados, fizemos caixas de compensado naval com alças de couro, pintada por um artista plástico, então a gente foi evoluindo, sabe? Sim. Então a pandemia, assim, foi um marco muito grande para nós, e ela também serviu para que alguns clientes que não tinham acesso aos grandes eventos pudessem conhecer o nosso trabalho. Então teve aquele cliente que contratou um jantar para 2 pessoas, celebrou um aniversário de casamento ou fez um batizado de um filho com o nosso jantar na caixa. E tiveram vários clientes que, desse primeiro contato com a pandemia, estão fazendo eventos presenciais conosco até hoje. Isso. Então, assim, foi muito válido. E as mídias sociais, né, o mundo digital na pandemia, para nós foi fundamental. E eu vi que ali cresceu, né? Cresceu cada vez mais. Mesmo quem não estava no digital ali, com a pandemia se obrigou era a única forma de se comunicar. Era a única forma, e lojas fazendo live, e anunciando, e enfim. Então, para nós também foi de extrema importância, né? Eu já investi, assim, de certa forma no digital, mas com a chegada da pandemia eu fiz isso com muito mais intensidade. Sim, que legal, Simon. E essa tua preocupação, esse cuidado com os detalhes, queria que tu falasse um pouquinho mais sobre esse jantar do Dia dos Namorados, para o pessoal entender realmente a experiência que foi proporcionada através disso, porque meio que sem querer, tu fez um serviço de entrada, né, para que outras pessoas pudessem te conhecer mesmo sem ter pensado nisso, né? Foi um serviço de entrada com custo menor, para que as pessoas pudessem te conhecer e depois te procurar. Então, quem sabe quantos daqueles namorados, quem sabe, já até não casaram e te chamaram, né, Simon?
Então, Dia dos Namorados ele foi um desafio bem grande, né? A gente precisava faturar, tinha toda uma folha de pagamento para tu estar honrando e questões de estrutura. E daí pensei, eu digo, Dia dos Namorados, né? Obviamente algo romântico. Pensei em Gramado, que muitas famílias daqui costumam ir para Gramado, passar esses dias por lá. E daí foi onde criamos um evento na Caixa, né? Eu disse, meu Deus, como é que eu vou divulgar isso, né, para as pessoas? Daí o lado jornalista falou mais alto, né? A veia jornalística. Daí fui para uma horta de morango. E peguei um celular e gravei, fiz várias imagens lá, comprando morango, colhendo numa caixa, enfim. Cheguei na minha cozinha, preparei uma sobremesa, na verdade a gente serviu um fundi numa caixa bem bacana, mandamos uma louça de presente para o cliente no meio, com aquela ganache, e no entorno os morangos colhidos na hora, com aquele cabinho, vários marshmallow, todos aqueles, né, aquelas frutas e outras coisas que casam bem com fundi. E gravei um vídeo, né, mostrando todo o preparo com esse momento. E assim, o vídeo foi divulgado e eu acho que uma hora depois, nós tínhamos assim, mais de 100 solicitações de orçamento, sabe? Quanto custa essa caixa? Como faço para ter lá na minha casa? E foi muito legal, assim, foi surpreendente. Eu até comentei, né, que se nós tivéssemos assim, estrutura, nós teríamos fornecido jantar para mais de 200 pessoas. Sim. Então foi isso. Além daí, como eu falei, mandei fazer uma caixa de compensado naval, com alças de couro, chamei um artista plástico que pintou essa caixa por fora. Daí dentro, né, a gente sempre serve as nossas comidas de entrega numa embalagem diferenciada. Em Criciúma eu nunca vi, né, uma embalagem que vem de fora, então ela é bem vedada. Eu vou na casa dos meus clientes hoje, eles que pedem evento na caixa, os potinhos estão tudo lá empilhado, não tem na cozinha, que eles usam para outras finalidades também. Então, além dessas embalagens, tudo com cinta, tudo personalizado, um cardápio impresso dentro de um porta-retrato, ao final do menu, né, sugerindo para o casal tirar uma foto daquela noite especial e eternizar naquele espaço. Canecas, mandei fazer com uma artista plástica também umas canecas de cimento cruas. Foi uma garrafinha de chocolate quente, finalizada com tecido, com um carimbo, uma tag sobre amor. Então, outra telinha também, pintada por uma outra artista plástica com frases, sabe? Uhum. De casais, de amor, de encontro, de união. Então, assim, para botar na mesa, para estar decorando. Então, era um pacote, não tem? O garçom também extremamente bem vestido, sabe? Todos de terno, luva, gravata, máscara para fazer essa entrega. Então, assim, tudo muito instagramável. Sim. Então, assim, além de entregar uma comida com excelência, de cativar o cliente, eu tive uma mídia super espontânea. Porque a caixa chegava, tinha cliente que nem esperava pegar a caixa, já fazia na mão do garçom, ou gravava um vídeo, ou abrindo, mostrando os detalhes. E eu lembro, assim, que Dia dos Namorados, eu repostei, assim, eu acho que mais de 100, 150 postagens de clientes que pediram essa caixa, sabe? Sim. Então, é isso que eu digo, é trabalhar com encantamento. Sim, muito legal. E realmente, assim, esse cuidado, ele faz toda a diferença. E quando a gente fala com os nossos clientes, assim, que é importante que venha a essência impressa naquilo que ele está fazendo, é sobre isso. Porque imagina, se você tivesse simplesmente colocado ali um anúncio, jantar de Dia dos Namorados, muito provavelmente não teria tido a procura que teve. Talvez tivesse por conta da reputação do Simon, mas não por conta simplesmente de uma postagem escrito Dia dos Namorados, jantar na caixa, né? Por isso que o digital e a realidade, né, o por trás das câmeras, ele tem que funcionar muito junto, né? Porque a ideia, a essência, ela vai vir lá da tua empresa, lá da tua ideia, lá dos teus valores, lá da tua identidade que tu imprime nos teus eventos, né? Então, a gente fala muito disso, que o digital, ele tá aqui para ajudar, ele tá aqui para imprimir e para levar para mais pessoas. Mas para que a gente possa levar para mais pessoas uma coisa muito legal, precisa vir também disso, né? A gente precisa ter muito essa junção desses pilares para o negócio conseguir acontecer. Porque sem a internet, talvez não conseguisse chegar em tantas pessoas. E se quisesse chegar em mais pessoas, poderia ter anunciado, enfim, mas não deu nem tempo, né? Porque é um serviço que precisa, é uma mão de obra e é um serviço com uma escala pequena, não dá para, de repente, tu com a tua equipe, principalmente naquela época, oferecer um jantar para centenas de casais, né? Então, nesses momentos de dificuldade, a gente vê o quanto que se diferenciar, imprimir os valores faz diferença, né? E até essa questão que você falou antes também, Simon, com relação ao time, né? Provavelmente tem pessoas nos vendo, nos ouvindo, que às vezes não são os empresários, mas são pessoas que estão dentro do seu ramo, ou estão estudando, ou estão buscando se formar dentro de uma profissão, né? E também a gente gosta muito de falar que essas pessoas, elas são muito importantes para os negócios, e às vezes a gente não consegue
que elas mesmas entendam a importância que tem, né? E as oportunidades que vão se fazendo no meio do caminho, né? Então, imagina, lá atrás, quando o Simon ainda era editor, ainda trabalhava num jornal, se não tivesse feito uma experiência legal num aniversário, não tivesse naquela oportunidade, por exemplo, nem era a intenção ser chefe, ter feito um bom trabalho. E hoje, pessoas que trabalham com você também provavelmente começaram quando era tudo muito pequeno ainda, tudo muito incerto, mas confiaram, acreditaram, né? E o que tu daria de conselho, assim, para esse profissional que tá começando, seja numa área de gastronomia, seja numa área do jornalismo, seja numa área de marketing, seja no que for. O que tu, se tu fosse, assim, lá atrás, né? Um Simon bem jovenzinho, começando na vida profissional, o que tu diria, assim, né, para esse profissional? Então, eu acho que a palavra de ordem é, assim, acredite no seu sonho. Sabe? Eu sempre gostei, né? Sempre imaginei um dia eu tendo um restaurante, recebendo pessoas, servindo, enfim. Só que parecia um sonho muito distante, não tem? Eu sou jornalista, trabalho numa redação, estou bem posicionado, sou editor-chefe, tenho um salário ok, né? Então, assim, tu te sente assim, mas lá no fundinho, né, sempre tinha essa questão da gastronomia. E ali, fazendo um favor, na verdade, assim que eu vejo, né, socorrendo essa noiva, que ali eu fui, mas não fui com aquela intenção assim, um negócio, tô tendo uma oportunidade de cozinhar, de repente meu sonho se realizar, não. Eu fui para ajudar mesmo, para quebrar um galho para uma pessoa, e ali me deu uma virada de chave, não tem, do despertar. E as coisas foram acontecendo assim de uma forma tão intensa, tão rápida, e ali, né, eu pensei, não, se eu quero trabalhar com cozinha, eu acho que eu estou no caminho certo, né? Até digo, acho que Deus me colocou para esse lado. E realmente foi. E hoje eu penso assim, né? Nas coisas que eu sonhei há algum tempo atrás, né? E que parecia tão distante, e agora eu já realizei, estou indo para uma cozinha 10 vezes maior, com uma série de projetos vindo à tona, sabe? Então, assim, hoje eu estou realizando muito mais do que eu sonhei. Mas isso porque eu acreditei, sabe? Então, assim, um conselho é: não desista do sonho, né? Não desacredite. E parece que está tão longe, mas na verdade não está. A gente só precisa agir, só precisa ter uma ação, sabe? Se conectar com pessoas e fazer a tua parte, que realiza logo, independente do tamanho do sonho. E se conectar com pessoas, né? Como tu vem se conectando há muito tempo, assim. E independente de onde estiver, fazer bem feito. Porque aí ali na frente as coisas vão acontecendo. Como tu mesmo falou, independente se quem tá ouvindo acredita ou não em Deus, acredita no universo, acredita né, numa energia, mas que as coisas vão se encaminhar. A gente sempre vai conseguir enxergar ali na frente o nosso esforço ali atrás, o quanto valeu a pena, né? E nessas histórias, assim, que a gente vai escutando de empreendedorismo, de pessoas que realmente estão tendo, né, sucesso e vão ter muito mais por conta desse cuidado, desse realmente apreço por fazer as coisas bem feitas lá do simples, né? Desde quando era lá no começo. Simon não esperou chegar a ser um nome reconhecido na cidade para fazer bem feito. Assim, o ordinário todo mundo faz, né? A gente tem que fazer o extraordinário. Isso é bem claro para mim, sabe? O ordinário todos fazem. Então, para a gente ter um espaço de destaque, para a gente, né, conquistar cada vez mais clientes, mais pessoas, tem que fazer o extraordinário. Legal. E em todo ramo, em todo negócio, a gente fala muito sobre concorrência, né? Porque a minha concorrência faz isso, porque a minha concorrência faz aquilo. Ou vem algum cliente dizer, porque o fulano faz mais barato, ou o fulano faz tal coisa. Como que tu lida com isso? Assim, vem muito isso pra ti? Ou as pessoas nem comentam, já vem meio que com a ideia de fazer contigo? Como é que a empresa Simon Nova que lida com essa situação? Acompanha também? Então, eu confesso que eu deveria estar até mais atento à concorrência, para ver o que a concorrência está fazendo, qual a estratégia, o que está oferecendo. Só que a gente está assim com uma linha, já tem algum tempo de tanto trabalho, tanta demanda, tanto projeto novo, que eu acabo focando no meu, sabe? Sim. Estamos há 8 anos no mercado, né? Estamos consolidados, temos cada vez mais clientes, tratando os novos que chegam com todo o respeito e empatia e preservando a relação com aqueles mais antigos, que eu acabo nem dando tanta visão para a concorrência, sabe? Não, e engraçado tu responder isso, porque às vezes é aí mesmo que tá a chave, né, do sucesso. Às vezes tá tão preocupado em fazer o teu muito bem feito, que não sobra tempo nem pra pensar em comparar, em ouvir, enfim, porque às vezes tem copiar, um pouco de comparação, né? Às vezes a gente, eu vou fazer o que fulano tá fazendo, e às vezes tu não te preocupa em fazer o que tu quer ou o que veio na tua criatividade e fica só desgastando energia para reproduzir algo, né? Isso, e às vezes até assim,
o negócio às vezes não tá indo tão bem que tu começa a pensar em fazer, fulano tá fazendo tal coisa, vou fazer aqui. Só que nisso se perde um pouco da identidade, vou ir um pouco pra cá, um pouco pra cá, um pouco pra cá, e não consegue imprimir realmente aquilo que é o teu DNA no negócio, né? E aí é onde que talvez não flua tanto e não traga tanto resultado, né? Assim, a gente precisa estar atento, né, ao que o mercado está oferecendo, enfim, até mesmo a concorrência. Mas uma coisa assim, ó, a gente tem que ser a nossa essência, sabe? Sim. E para mim é algo bem claro que eu trabalho bastante em mim, assim, ó, Simon Nova, que só existe um. Sim. As pessoas podem até fazer melhor ou pior do que eu, mas igual ao Simon ninguém vai fazer. Sim. Igual ninguém vai. Sim. Então é isso, é tu acreditar, né? Evitar as comparações desnecessárias, porque às vezes as comparações, né, elas acabam te prejudicando. Não, com certeza. E o quanto a gente vê, assim, né, no mercado, ofertas muito parecidas, né? Ofertas muito parecidas que, às vezes, o quê? Começam a competir por preço, começam a competir por prazo e começam a entregar um resultado bem pior, né? Porque não tem essa identidade realmente impressa, né? E o Simon, pra gente finalizar, queria te perguntar o seguinte, o que tu diria, assim, pra hoje um empresário, por exemplo, que tá no ramo da gastronomia, que tá buscando se diferenciar, que tá buscando, tá buscando montar o seu restaurante, tá buscando fazer uma cozinha diferenciada, montar uma equipe, fazer eventos, o que tu diria, assim, pra esse profissional e, além disso, pros profissionais que hoje querem se diferenciar e querem ter um negócio que seja reconhecido e que as pessoas olhem como hoje olham pra ti e digam, olha, essa pessoa realmente tá fazendo um bom trabalho, tá entregando um trabalho de excelência. O que tu daria, assim, de mensagem final? Então, como tu falou mesmo, esse trabalho de excelência, sabe? Eu acho que a excelência é a base de tudo. Por mais que seja um barzinho ali da esquina, sabe? Se tu for excelente, se a tua fritura for bem crocante, se tu tiver uma plaquinha divertida colada na porta, se o teu atendimento for cordial, eu acho assim, a excelência, sabe? Ela te leva a lugares inimagináveis. Sabe? Isso vale para qualquer segmento, né? Sim. O ramo da gastronomia, ele tá em ascensão, né? Tem muita oportunidade nesse segmento, mas para aqueles que prezam por isso, por esse cuidado, né? Por essa excelência, e eu falo isso não só no serviço, não só na comida boa, não só naquela estrutura confortável e bonita aos olhos, né? E falo muito também sobre a conexão com as pessoas, sabe? Chegou um cliente no restaurante, o fato de olhar no olho, de chamar pelo nome, até porque não dar um abraço, né? Se tem intimidade para isso. Eu sou muito assim nas minhas relações profissionais, não tem com o meu cliente, tanto é que tem cliente meu que virou amigo, às vezes me chama até para as festas, sabe? Queria que tu cozinhasse, mas queria que tu tivesse sentado à mesa com a gente e tal, e ainda brincamos ali. Enfim, alguns vai à equipe e eu acabo indo como convidado, mas é isso, é a conexão com pessoas, sabe? Porque são pessoas que vão levar o nome do teu negócio à frente, são pessoas que vão publicar alguma coisa e o teu nome vai avançar no digital. Então, assim, é excelência no que tu faz e conexão com as pessoas. Para mim, essa é a grande receita de sucesso. Que legal, Simon. Bem legal ouvir isso de ti. Todos esses pontos, eles são muito importantes para a construção de um negócio, né? E o que tu espera, Simon, assim, pro futuro da tua empresa, assim, pro futuro do teu negócio? Porque até a gente estava conversando, é muito difícil, né, de escalar um negócio quando ele depende das tuas mãos. E a gente já comentou também aqui antes, com relação à tua preocupação de formar uma equipe que leve o teu DNA também. Mas daqui para frente, o que tu espera, assim, o que tu imagina que vai acontecer com o teu negócio? Uma coisa eu tenho certeza, vão ter ainda muitos eventos, muitas festas, muitas pessoas e muita criatividade, muita novidade. Mas o que tu espera, assim, dos teus próximos passos? Então, meu próximo passo, né, que já está em planejamento, a gente está trabalhando para executar, é estar em cada vez mais lugares. Não o Simon, mas uma cozinha que leva a assinatura do Simon, sabe? Legal. Nós temos um projeto de expandir, de estar em outros centros, como Torres, é um lugar que a gente quer estar, Balneário Camboriú. Então, é isso, é conectar cada vez mais pessoas e levar cada vez mais a nossa gastronomia, o nosso amor para toda Santa Catarina e até para fora dela, sabe? Legal. E isso só é possível através dos processos também, né? A gente fala muito aqui na Blue sobre processos e isso só é possível porque vocês têm já uma equipe muito bem treinada, uma equipe que é capaz de reproduzir aquilo que tu pensa, aquilo que tu fala e é capaz de somar com a tua criatividade, com a tua excelência e com aquilo que tu consegue sozinho pensar, né? Porque sozinho realmente é muito difícil de expandir. É que sozinho não se faz nada, né? A verdade, Sim. O Simon tem a essência dele,
tem uma equipe muito focada e que entrega muito, Sim. sabe? Então a gente senta, troca ideias, enfim, mas precisa daquelas pessoas que vistam a camisa, não tem? Que na ausência do Simon, como já aconteceu, teve um evento que eu tive que me ausentar, a equipe assumiu, tomou frente e agiu como se fosse o Simon agindo. Nessa situação, como que o Simon agiria? Não, ele faria assim, então vamos fazer assim. Então esse é o grande desafio e também é como se fosse a receita para avançar, sabe? Isso. É confiar, capacitar e confiar nas pessoas. E assim, vamos de mão dadas avançando, né? Que legal, essa palavra que tu falou é muito importante, capacitar e confiar, né? Eu acho que são chaves para qualquer negócio crescer com as pessoas certas, com as parcerias certas, confiar e crescer, confiar e avançar sempre vai ser a melhor escolha. Então, Simon, muito obrigada. Pessoal, eu quero pedir para vocês seguirem o Simon lá nas redes sociais, vejam lá, quem ainda não conhece o trabalho dele, dá água na boca e para quem já teve a oportunidade de comer e de viver a experiência da cozinha do Simon, realmente posso dizer que é tudo muito maravilhoso, assim, é muito diferente e talvez até por isso que eu tive essa vontade, essa ideia de trazê-lo, porque realmente é uma experiência e tudo que a gente acompanha é algo de muito valor e que faz muito sentido a gente ter por perto e a gente conversar e a gente trazer para inspirar tantos outros negócios, né? Tantas outras pessoas que também estão construindo um sonho, que também estão trabalhando com base em valores, com base em realmente entregar uma experiência diferente, seja no que for, tá? Então, muito obrigado, Simon. Conte com a gente para o que tu precisar, a gente está sempre aqui te acompanhando e com certeza o digital aí tem muito ainda para te oferecer, tem muito ainda para acompanhar e com certeza a gente vai te ver em muitos eventos, espero que a gente possa também acompanhar de perto e comer um pouco mais aí das delícias do Simon. Né? Vamos providenciar aí um menu degustação. Não, com certeza. Então tá, pessoal, sigam o Simon lá, não deixem de curtir aqui e se inscrever no nosso canal para ver os próximos episódios que com certeza vem muita coisa boa por aí.